Boa tarde, queridos e amados ouvintes. Boa tarde para todos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Que bom ter a companhia de vocês, me ouvindo aqui, gravando esses vídeos aqui, que falam da palavra de Deus, a meditação, louvor, a oração, expulsando as doenças, expulsando todo o mal, oração pela família, oração pelas profissões, pelos profissionais, pelos trabalhadores aí, seus pontos de deveres, né? Muito bom, orando aqui pelas crianças, pelos adultos, pelos velhos também, pelos adolescentes, né? Orando pelos enfermos, orando pelos prisioneiros, orando aí por todos nós, pedindo a Deus a saúde, a bênção, a cura, a prosperidade dos nossos lares, né? É tão bom estarmos aqui juntinhos. Vocês aí que estão escutando o meu vídeo, vocês que gostam de seguir, me sigam aí. Eu tô aqui com o canal aqui no YouTube, né, há muito tempo. Não muito tempo, mas eu venho, acho que desde o ano passado, né? A gente orando, louvando, e alguns canais aí, alguns vídeos aí que eu coloquei de pedagogia, eu estava estudando. Se vocês acessarem aí, vocês vão ver o Estatuto da Criança, eu falando aí da linguagem dos surdos mudos, né? A linguagem aí auditiva, né? Nós temos aí muitos vídeos aí pra gente assistir, catalisar e procurar esses vídeos aí, viu? Eu vou continuar orando por vocês. Orem também por mim, meus irmãos. Eu preciso muito de oração, eu preciso muito da ajuda de cada um de vocês. Para criar minha família, criar meus filhos em paz, dar uma profissão para meus filhos, dar um lar para meus filhos serem felizes também, né? Eu também preciso muito da ajuda de todos os cristãos em todos os lugares do mundo, né? Ore para que Deus possa aumentar mais e mais a minha fé. E vou estar orando por cada um de vocês, viu? Eu agradeço a companhia de vocês, se inscrevam aí no meu vídeo. Assine o sininho, ative o sininho, dá um like aí pra mim, viu? Dá um like aí, ó. Dá um like aí pra mim. Ativa o sininho, dá o like. Ó. Tá bom? E aí vocês podem me ajudar a compartilhar os vídeos, faça seus comentários. Muito importante, viu? Muito, muito importante pra mim. Que Deus abençoe. Deus abençoe. Gente, vamos falar aqui um pouco sobre o viver santo do cristão, né? Para ter uma vida santa, você precisa de quê? Do que eu preciso para ter uma vida santa, uma vida santificada, uma vida purificada, uma vida casta, né? Você precisa do perdão de Jesus na sua vida. Acima de tudo, você precisa se arrepender, dobrar os seus joelhos, orar, pedir o perdão do seu Jesus Cristo. Porque todos nós somos pecadores e destituídos estamos da glória de Deus. Aí está escrito. Mas se chegarmos a Ele com o coração puro e pedirmos o perdão para os nossos pecados, se nos arrependermos e não voltar atrás, Ele nos perdoará, irmãos. Ele nos perdoará. O Senhor é rico em bondade e misericórdia. Ele não quer que nenhum de nós se perca, mas que todos seremos salvos. Ele não quer, irmãos, que nenhum de nós iremos para o inferno. A Bíblia diz que Deus amou muito da maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Não é verdade? A Bíblia diz que todo aquele que crê será salvo, mas que não crê já está condenado. Todo aquele que crê e se arrepender será salvo, mas quem não crê já está condenado. Então, irmão, porque se olharmos para trás, seremos como a mulher de Ló, que ao sair de Sodoma e Gomorra olhou para trás e foi transformada numa estátua de sal. Se olharmos para trás, irmãos, para os nossos pecados, se tivermos vontade, saudades do que praticávamos antes, nós seremos apenas como uma porca lavada, que depois do banho voltou para a lama, para o lamaçal. Seremos também, irmão, como semelhante ao cão que volta ao seu vômito. Nós não teríamos, né, significado nenhum a nossa conversão. Nós temos que abandonar o pecado, irmão, abandonar tudo que fizemos de errado e não olhar mais para trás para fazermos a mesma vontade da carne, que a carne pede, né, para pecar. A carne se inclina
para o pecado, mas o Espírito é forte, irmão, para que possa nos sustentar. O Espírito Santo, irmão, o Espírito Santo, ele só habita em corpos limpos e santos, amém? Oi, irmão, é o Espírito Santo que testifica de nós a Deus que está no céu. Quem bebe, irmão, quem bebe cerveja, cachaça, quem fuma, são leprosos, não é verdade? A gente sabe que quem está no mundo está fazendo a vontade da carne, está fazendo a vontade do que a carne pede. Mas a Bíblia diz que essas pessoas que estão lá fazendo a vontade da carne, estão fazendo tudo o que a vaidade e o mundo pede, né? Eles são os imundos para Deus, são os leprosos. Porque o Espírito Santo não habita em corpo imundo, o Espírito Santo não habita em pessoas que estão se prostituindo, que estão no pecado. Já falo o Espírito Santo é Deus, ele é santo, né? A Bíblia diz: santificai-vos, né? Sede santos, porque eu, vosso Pai, sou santo. Nosso Deus é santo. O que a gente tem que ser? Nós somos filhos de Deus, seremos santos. A palavra diz que quem é filho de Deus ouve a palavra de Deus. A Bíblia diz que o diabo é o pai da mentira, e todo que mente é filho do diabo. Todo aquele que se faz mentiroso é filho do diabo, irmão. Quem pecou não peque mais. Quem pecou não peque mais. Volte-se para Deus, se arrependa dos seus pecados, lamente. Se arrependa do pó da cinza. Porque Deus é santo, nele não há pecado, não há dolo nenhum. O Senhor Deus, ele é santo, 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 3 vezes santo. A chegarmos na presença de Deus, ele chegará a vós. Lembra-te de Adão e Eva, quando obedeceu a Deus, e comeu da fruta do conhecimento do bem e do mal? Pois é, eles ficaram envergonhados, não foi? E o que aconteceu? Eles se esconderam da presença de Deus. Quando Deus chegou no jardim, no final da tarde, Adão e Eva não estavam no jardim, eles estavam escondidos. E Deus chamou Adão e Adão disse: eu estou aqui, Senhor. Aí ele perguntou: por que está escondendo de mim, Adão? Ele disse: porque a mulher que tu me deste me deu a fruta do conhecimento do bem e do mal e eu comi. A mulher que tu me deste me fez eu pecar, Senhor. E eles se esconderam. Depois Deus tirou folhas de figueira e deu para eles. Eles descobriram que estavam nus. Adão e Eva, depois que comeu a folha, o fruto do pecado, a fruta, eles descobriram que estavam nus, os olhos deles se abriram. E eles viram que eles estavam nus, eles não sabiam que eles estavam nus, mas depois da desobediência, quando a serpente estava no jardim, enganou Eva. E falou: Eva, o que foi que o Senhor disse contigo, Eva? E ela disse para não comer da fruta do conhecimento, está no meio do jardim, que é o conhecimento do bem e do mal. E a serpente disse: não é bem assim, Eva, é porque ele sabe que quando tu comeres da fruta, teus olhos se abrirão e você saberá o bem e o mal. E Eva disse: eu quero dessa fruta, me dei, e eu comeu. E depois que ela comeu, ela deu um pedaço a Adão, e Adão também desobedeceu a Deus e comeu, porque Deus disse que não era para comer da fruta que está no meio do jardim. Porque certamente que no dia que ele comesse, certamente morreria. A serpente nada mais era do que o diabo. O diabo era um anjo de luz, ungido para proteger. Ele era um anjo de luz que andava nas pedras mais lindas e afogueadas de Deus. Mas ele se rebelou contra Deus quando ele colocou no coração dele a inveja. Ele queria ser igual a Deus. Portanto, os anjos serafins, querubins, expulsaram a ele. Os 2 anjos, né, com espadas embanhadas. Foi Miguel e Rafael, cruzou as espadas, expulsou o diabo. Uma terça parte do céu caiu junto com ele, porque ele estava enganando. E caiu, e foi para as profundezas, as partes mais baixas da terra. Lá ficou o diabo, lá ficou o anjo de luz, Lúcifer. Ele foi para, se transformou nos demônios, nas criaturas mais feias e mais terríveis que existem lá no inferno. Porque eles obedeceram a Deus, eles agora são trevas. Não são mais anjos de luz, são trevas puras. Não existe mais beleza nenhuma neles. O diabo era o anjo mais lindo que existia no céu, chamava Lúcifer. Mas agora ele é o mais tenebroso, o mais terrível de todos. Não existe mais beleza nele, né? Portanto, a Bíblia diz que quando Adão e Eva foram expulsos do meio do jardim também para a terra,
Deus amaldiçoou, né? Diz que com grande dor Eva teria luz. E a serpente ferida e o calcanhar dela, ela esmagava a serpente. Mas depois que Caim nasceu, ele era mau, porque lá no Jardim do Éden, o que aconteceu? No Jardim do Éden, nada mais foi que a serpente era ereta, né? Satanás entrou no macaco, ele era ereto, chamasse serpente naquele tempo. E o anjo Lúcifer entrou na serpente, depois de ter sido expulso do paraíso. Ele entrou na serpente, lá no Jardim do Éden. Ele pode andar em todos os cantos do mundo, né? E ele engana as nações. E ele entrou na serpente e enganou Eva, e teve relações sexuais com Eva. O que aconteceu? Ele teve relação sexual com Eva. Eva gerou Caim. O espírito dele entrou, gerou Caim, isso foi pela manhã. Não foi pela tarde. Ela teve relação com Adão, engravidou de Abel. Caim e Abel eram gêmeos, porém de dois pais diferentes. No entanto, quando eles nasceram, um era mau e outro era bom, porque um era da semente da serpente, o outro era de Adão, do homem. O homem que foi feito por Deus. Portanto, Caim era invejoso, igual ao seu pai. Era mau, igual ao seu pai. Ele era soberbo, ele era tudo de ruim, igual ao seu pai, que era o diabo Lúcifer. E, no entanto, Caim, ele plantava, né? Todas as hortaliças, todas as folhas, todas as hortaliças, ele criava, ele plantava. E Abel, ele era pastor de ovelhas, ele criava rebanhos de ovelhas. E Caim era mau. Quando foi uma vez, Abel foi servir o sacrifício ao Senhor. E fez um altar e colocou lá. O altar, o sacrifício, sua ovelhinha lá como sacrifício. Caim também colocou o altar. E colocou as frutas e as verduras, as hortaliças em cima do altar. Quando Caim orou, não aconteceu nada. O altar ficou lá do mesmo jeito. Porém, quando Abel orou, o fogo desceu do céu e o sacrifício foi aceito. Caim, com muita inveja do seu irmão, porque o seu sacrifício a Deus não foi aceito pelo Senhor, Caim pegou um cutelo e matou Abel. E se escondeu. Ele se escondeu da presença do Altíssimo. Quando a gente peca, a gente tem vergonha de Deus e a gente se esconde. A gente sai da igreja, a gente não volta mais para a igreja, a gente tem medo, a gente tem vergonha, a gente tem medo de ser punido, tem medo de ser vaiado, a gente tem medo de tudo. Por isso Caim, ele se escondeu da presença do Senhor, assim como Adão também se escondeu da presença do Senhor. Assim não é diferente no dia de hoje. Depois que o cristão peca, que cai na tentação, o diabo joga o laço, o cristão cai porque está fraco, não está orando. Cai porque não está meditando na palavra de Deus. Cai porque não está indo para a igreja orar e agradecer e louvar o Senhor. Cai porque a carne é fraca. Mas o Espírito tem que estar preparado para dizer não. A Bíblia diz: resistir ao diabo e o diabo fugirá de vós. Então aí agora quando o pecado é consumado, irmãos, o crente cai. A Bíblia diz para a gente orar sem cessar. Mais oração, mais poder. Pouca oração, pouco poder. Né? Com poder o crente vai, sem poder o crente cai. Você tem que orar mais e mais e mais. Porque quando o diabo joga o laço, joga os pratos recheados dele, o diabo é cheio de prato recheado. A saber, a cerveja, o cigarro, mulheres, né? Mulheres aí de roupa curtas, maquiadas, passeando para lá e para cá. Verdadeiras latas de lixo humanas. Então, as mulheres que andam por aí na porta do bar, tentando levar homens para o bar, né? Homens. O diabo programa as mulheres de short curtos, de blusas curtas, baqueadas, para levar homens para o bar. E isso é mortífero. Entendeu? Essas mulheres são usadas pelo diabo, programadas pelo diabo para levar os homens para o bar. Para desviar os homens para o bar. Mas se for servo de Deus Altíssimo, não vai, né?
Mulher serva do Deus Altíssimo, não veste roupa curta e não entra em bar. Nem leva homem para beber cerveja e dançar em bar. Dizer tudo é pecado, tudo vem da carne. Tudo é da luxúria, da vaidade. Não pertence a Deus, não, irmão. Portanto, não se esconda da presença de Deus. Se você pecou, tenha caráter, tenha vergonha de se humilhar, dobrar o seu joelho e pedir perdão a Jesus Cristo. Você tem esse advogado no céu. Se você pecou, peça perdão a Jesus. Ele é advogado para perdoar os teus pecados, os meus pecados. Viu? Deus te abençoe. Era isso que eu queria te dizer nessa oração desse final de tarde. Tá bem? Assim são as pessoas que estão em pecado ou no pecado. Elas se afastam, se escondem da presença de Deus. Estão em trevas e por isso não vão à igreja e não buscam a palavra, nem a presença de Deus na vida. As trevas não combinam com a luz, porque Deus é a luz. Quem está em pecado está fazendo a vontade da carne e estão nas trevas. Deus é espírito e quem está em espírito está na luz. A carne ela vai voltar ao pó e o espírito vai voltar a Deus. Deus é eterno. E a carne um dia perecerá com toda a sua formosura e toda a sua vaidade. A carne vai perecer. Quem está fazendo a obra da carne vai perecer. Tá bom? É bom que você se converta a cada dia. E adore o Senhor Espírito e em verdade. Porque Deus é eterno. E quem está em espírito vai viver eternamente. Quem está na carne vai padecer eternamente. Que Deus possa te perdoar, te guardar, te iluminar, te abençoar. Eu também preciso desse perdão do Senhor Jesus Cristo, porque eu não vivi uma vida santa, eu fui pecadora. Mas Jesus Cristo, Ele me perdoa de todos os meus pecados. Eu tenho certeza que eu sou lavada e remida pelo sangue do Cordeiro. E eu tenho certeza da minha salvação, porque Jesus Cristo já me lavou, já me remiu, já me perdoou. Eu quero viver uma vida santa para Jesus. Amém? Diga comigo, eu quero viver uma vida santa para Jesus. Eu quero ser santa, eu quero viver na presença do Altíssimo. Amém? Que Deus lhe dê uma ótima tarde. A paz do Senhor Jesus Cristo, irmãos e irmãs.